Internautas, programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje vamos tratar um tema importantíssimo para o Brasil e um tema também importantíssimo para o mundo, é a questão da terceirização. O Lívio Giosa está conosco, ele é o maior especialista no assunto no Brasil, trata do tema desde 1992. Lívio, tudo bem? Tudo ótimo. Queria apresentar para vocês esse livro na 10ª edição, livro do Lívio Giosa, que trata exatamente da terceirização, atualizadíssimo, falando do tema. Uma leitura imperdível para todos vocês que, de uma forma ou de outra, serão afetados ou estão sendo afetados com a terceirização. É a vida moderna, é assim mesmo. Então, chama atenção para esse livro. Lívio, você pode falar um pouquinho sobre esse tema tão palpitante e que nos afeta totalmente e cada vez mais? A terceirização, ela se torna totalmente utilizável hoje nas organizações. A nossa pesquisa que o Senan, que é o Centro Nacional de Modernização Empresarial, desenvolve já há 14 anos, identifica claramente que praticamente 95% das empresas praticam a terceirização de uma forma plena ou em setores da sua atividade, né, da sua empresa. No entanto, ainda é um ponto absolutamente discutível, não só do ponto de vista da gestão, que é o meu lado mais concentrado dessa discussão, como agora retoma-se o entendimento sobre terceirização, tendo em vista a questão jurídica, né? E o que esse livro tem como atratividade e o tema? É porque desde 1990, 92, quando se construiu um enunciado chamado 331, a porta de entrada da terceirização se fez de uma forma muito diferenciada em relação ao que acontece no resto do mundo. Porque no Brasil nós temos uma ação administrativa baseada em duas partes dicotômicas, que é a visão pública da terceirização e a ação da terceirização na iniciativa privada. O Brasil é o único país do mundo que teve que ter uma lei a respeito da terceirização. Somos o único do mundo. Porque as relações entre empresas se baseiam no Código Comercial Civil, como tem em todo o país. Eu tenho uma empresa, eu resolvo contratar a sua empresa, portanto eu tenho uma relação comercial. Tranquilo, baseada num contrato, você presta serviços e eu recebo esses serviços. Muito bem, no Brasil, por conta das leis que vinculam o poder público e a partir de meados da década de 90 se constrói a Lei 8666, que é a lei que determina a contratação no setor público pelo menor preço. Pronto, nós criamos uma grave distinção entre as prestações e serviços na iniciativa privada versus a prestação de serviço no setor público. Isso quer dizer que se construiu no Brasil um cenário diferenciado. E o cenário no setor público é fácil da gente entender, e você, internauta que está aí analisando, avaliando, consegue avaliar bem isto. É o seguinte: no setor público você contrata pelo menor preço. A prestação de serviços, quando você entrega uma prestação de serviço, você entrega o capital humano, você entrega material, você aporta tecnologia, você entrega metodologia, você tem recursos embalados em qualquer prestação de serviço, seja a mais simples para a mais especializada. Muito bem. Como é que você contrata uma empresa? Você precisa ver todas essas atribuições dela, quais as suas melhores especificações, quais são os seus clientes, quais são todos os detalhes, você analisa, olha no olho de quem está sendo o interlocutor, e aí você vai decidir se é pelo menor preço, se é pela qualidade, se é pelos prazos de entrega, seja tecnologia e pelo conjunto dele. No setor público isso não ocorre nunca. Por quê? O setor público é tudo pelo papel.
Você põe um edital, a empresa olha o objeto desse edital, manda isso pela internet ou pessoalmente, e o poder público do outro lado do balcão não quer analisar nada, ele só olha o item preço. Aí contrata a sua empresa. Só que quem trabalha com o poder público sabe exatamente as dificuldades. Um mês atrasa, outro mês atrasa também, outro mês... E a contratação é coletiva. Então você imagina, por exemplo, o metrô de São Paulo vai contratar uma empresa de asseio e conservação. São milhares de funcionários. Tem que atender todas as estações. Se ocorre um problema nessa relação, um problema financeiro, um mês não recebe, mas a empresa tem que pagar os seus 1.000 funcionários. Outro mês atrasa ou não recebe também, no terceiro mês não aguenta mais e sai fora. Ao sair fora, são milhares de funcionários na rua. Esses funcionários, sabe o que começam a falar? Que a terceirização é horrível. Terceirização o problema não é a terceirização. Precariza. Aí abrem-se processos trabalhistas. E nós temos hoje milhões de processos trabalhistas do TST por conta desta atuação. A lei, portanto, se tornou algo absolutamente importante, porque o mesmo juiz que analisava um processo trabalhista de uma empresa, imagina uma empresa privada que tem filial no Brasil inteiro. Sim. Lá em Campo Grande, analisava de um jeito. De Campinas, de outro jeito. De Porto Alegre, de outro jeito, mas o assunto era o mesmo. E o problema era o mesmo. Então, resolveu-se, depois de tantos debates, de tantas discussões, seja no Congresso Nacional, seja no próprio TST, vários. Eu, particularmente, passei por todos, porque eu era sempre chamado para tais discussões, assessorando todas as bases aí, discussionais, e com isso se entendeu que era importante agora, já que ninguém aguenta mais tanto processo, tantos problemas, termos uma lei que pudesse direcionar e dar segurança jurídica nas relações. Seja empregado, trabalhador, empregador, trabalhador, seja entre as empresas que formam essa base de relacionamento. E, Lívio, nós podemos dizer um ou dois ou alguns pontos de mudança nessa legislação nova que veio? Efetiva. Primeiro, é que no enunciado 331, que prevaleceu até dia 31 de março deste ano, só poderia contratar atividades meio. Perfeito. E quem é administrador, quem está nos acompanhando, sabe muito bem que para o administrador você define atividade meio, atividade fim, mas tudo depende de um negócio que chama abordagem contingencial. Cada caso é um caso. Para cada empresa que você analisa, aquela atividade dela pode ser meio ou fim, depende. Então não dá para você dimensionar isso no papel e simplesmente dizer, ó, só pode um ou só pode outro. O que esta nova lei determinou é que todas as contratações podem ser feitas independente da atividade meio ou atividade fim. E com isso se abriu um leque extraordinário para essa boa gestão. O mundo já está sendo muito. O outro ponto é a segurança jurídica. A lei dá esse total embasamento. E, finalmente, pegando os 3 pilares, o pilar do empregado. Sempre se dizia que a terceirização precariza, que a terceirização... Então, a legislação define claramente todos os benefícios que o trabalhador terceirizado tem. E agora eu falo isso taxativamente, que o trabalhador terceirizado, ele é o trabalhador mais beneficiado do Brasil, porque ele tem benefícios da empresa que ele é contratado, que ele é funcionário, e ele tem os mesmos benefícios da empresa que o contratou os serviços. Então ele tem do contratante e do contratado benefícios que somam a atividade que ele executa. E essa legislação vale tanto para as empresas, sem dúvida nenhuma, e para a área pública mudou alguma coisa? Sim. A área pública também. Hoje seja na área pública ou privada, a contratação é absolutamente aberta, seja meio, seja fim. E Lívio, você poderia comentar se
decorrente dessa legislação, haverá algum impacto econômico? O que você espera? Já está plenamente perceptível. O setor de serviços tem uma relevância extraordinária na terceirização, né? Boa parte das empresas enquadradas no setor de serviços são prestadoras de serviços, né? Então, o que nós já observamos? Vários contratos novos, vários contratos retomados, e principalmente da parte de quem contrata, que tinha sempre uma espada nas costas, esperando lá no futuro um eventual processo trabalhista. Hoje ele está absolutamente seguro. Então já há um sentimento de, mesmo em momentos econômicos que o Brasil viveu ainda neste ano, certo? Sim. Então a gente espera que 2018 seja um ano próspero, no sentido de promover tanto para a terceirização como para serviços temporários. Trabalhador temporário, que a legislação enquadra os dois. Certo. Lívia, você comentou muito bem as vantagens. Há algum aspecto, na sua opinião, restritivo que ainda vai carecer algum ajuste para frente? Na legislação da terceirização, nem tanto. Mas eu, particularmente, defendo uma questão muito importante que não coube nessa lei, mas que pode ser ajustada no futuro, que é a contratação de serviços, de prestação de serviços especializados por pregão eletrônico. Algo muito comum na atividade pública. A atividade pública abriu o seu leque de contratação por meios mais rápidos, seja o pregão presencial, seja o pregão eletrônico. Agora, uma atividade de serviços não dá para ser comparada, empresa por empresa, pelo pregão eletrônico, porque você tem o capital humano como principal elemento dentro da atividade de serviços. Então, fazer aqui uma referência para o internauta entender. Eu sou a empresa A, você é a empresa B. Quando a gente vai pelo pregão eletrônico, o que está em jogo? O preço, só o preço. Mas na minha empresa, eu tenho profissionais com uma certa qualificação. Na sua empresa, tem profissionais com uma melhor qualificação. E que isso vai dar um resultado melhor para a prestação de serviço. Aonde que está isso imposto? Não dá, ninguém sabe. Portanto, a contratação por serviços prestados em pregão eletrônico é péssima. É ruim para a atividade pública que está fazendo aquela contratação. E isso é uma das demandas que a gente vem discutindo, cada vez mais tentando remontar esse processo, de modo que a contratação de serviços terceirizados ou especializados não seja feita via pregão público, eletrônico, e sim presencial ou contratação com técnica e preço. Lívio, quando você fala de terceirização, aqueles que querem contratar normalmente pensam, puxa, eu vou reduzir custo aqui. E aí você contrapõe redução de custo, e nem sempre é o melhor, você contrata o melhor, versus a qualidade do serviço. Como é que levar isso em consideração? Obrigado pela essa pergunta, é uma das mais importantes para a gente discutir. Porque assim, a terceirização está baseada em 4 vértices. O primeiro deles, qualidade, o preço, o prazo e a inovação tecnológica. Esses 4 itens baseiam qualquer contrato de prestação de serviços. Então eu posso contratar uma empresa prestadora de serviço com base na qualidade. Olha, eu tenho um problema, eu não sei fazer esse pedaço do meu problema, eu preciso contratar alguém que tenha qualificação para me apresentar isso com uma ordem qualitativa adequada. É um cenário. Perfeito. Segundo, eu tenho esse problema, faço em casa, mas eu sei que tem no mercado alguém que me faz com o menor preço. Perfeito. Ótimo, então eu vou no mercado e eu vou ter esse menor preço. Outra ação, eu tenho esse problema e não consigo cumprir prazo. O meu cliente precisa que eu entregue isto. Imagine uma empresa de e-commerce, né? Que a entrega é fundamental. Eu não consigo fazer, preciso contratar alguém que cumpra prazos e que tenha mecanismos para isso. E o quarto item, inovação tecnológica. Tudo que eu faço eu preciso me modernizar, mas não tenho capital para me modernizar. Vou contratar alguém que tenha investimento e que possa me entregar serviços
com inovação tecnológica. Então, esses 4 vértices é que dão o significado da decisão estratégica. E é por isso que quem vai contratar serviços terceirizados numa empresa tem que pensar nesta visão estratégica, porque cada um destes itens são impactados na prestação de serviço. Lívio, você comentou de uma forma tão clara, tão excelente, e para mim me chama a atenção. A contratação de terceirizados, que é a maior contratação no Brasil, que são dos organismos públicos, é o maior volume, continuam fazendo errado. Sim. Se é só preço, está fazendo errado. É isso mesmo. E esse é o grande, é a nossa missão de tentar fazer com que o poder público, os executivos, os gestores públicos entendam mais, né, os princípios da terceirização e que possam incorporar isso dentro da gestão pública. Lívio, tem uma pergunta de uma internauta. A terceirização ainda é uma boa estratégia de gestão? Pergunta. Como aplicar estrategicamente a terceirização diante desse novo quadro de possibilidades de contratação de serviços especializados? Eu costumo dizer que a terceirização é uma ferramenta de gestão. E se é uma ferramenta, ela está lá na prateleira da sua empresa para ser utilizada a hora que você tem um problema. Ninguém é obrigado a terceirizar. Não é uma obrigação você estar na empresa e terceirizar. Não. Se você for usar de algum processo necessário de contratação de serviços externos, aí sim você usa a ferramenta. E para usar a ferramenta, você tem que aplicá-la da melhor maneira possível, conhecendo seus conceitos, tendo a visão estratégica. Só para abrir um parênteses, você imagina que você vai contratar um serviço numa atividade, vamos pegar uma atividade na sua empresa que você tem lá uma administração de restaurantes. Você tem um serviço de restaurante interno muito comum nas empresas. Aí você fala assim, não, eu vou contratar uma empresa terceirizada. Só que você, enquanto gestor, deveria ter na sua base, na sua planilha de decisão, um documento que te daria, por exemplo, o custeio daquela atividade. Porque você, enquanto executivo, você vai falar assim, bom, eu vou contratar uma empresa de fora, mas quanto que vai custar aquele serviço? Vai me entregar com mais qualidade? Vai entregar na hora certa? Mas quanto custa? Quanto custa para mim isso? É um item absolutamente importante de decisão, tá certo? Portanto, organizar a sua empresa, ter mais controle, ter um sistema de custeio adequado, é que vai te dar subsídio para que você possa ter uma boa decisão. Isto é visão estratégica. É por isso que essa internauta que fez essa pergunta tão legal tem que ter essa visão 360 graus. Lívio, nós estamos chegando no final do programa, os esclarecimentos sobre terceirização fantásticos, e realmente o Lívio é o maior especialista no assunto no Brasil. Você poderia dar uma mensagem sobre esse assunto para o internauta, uma mensagem de até conforto e estímulo, né? Porque a terceirização veio para ficar e cada vez mais, é o mundo. Eu acho o seguinte, hoje qualquer profissional na sua organização vai ter o impacto da terceirização, seja sendo um prestador de serviços ou seja acolhendo uma empresa prestadora de serviços. Do ponto de vista legal, você pode ficar tranquilo que há todo um embasamento sobre a ótica trabalhista, com todos os benefícios assegurados, a segurança jurídica definida pela lei. E, portanto, eu acho que, tirando todas as nuvens que se evoluíram no Brasil nos últimos anos, e tem um fator político aí muito envolvido nessa discussão, extremamente, que atrasou, botou o Brasil 10 anos atrás dos demais países. Eu acho que agora a gente tirou essa nuvem e as relações comerciais interempresas, funcionais e com os seus empresários vão se disseminar, bons ventos virão, e eu acho que cada vez mais os serviços especializados vão contribuir e muito para a melhoria da atividade no Brasil. Lívio Giosa, muito obrigado. O Lívio Giosa, conversamos com ele é presidente do Senan, que é o Centro Nacional de Modernização Empresarial, e do Instituto da Terceirização.
Lívio, muito obrigado. Se quiser entrar em contato com a ANEFAC, fazer algum comentário, www.anefac.com.br ou também comunicação@anefac.com.br. Um grande abraço.